Prontinho. Reações inorgânicas, parte 2. A parte 1 a gente discutiu reações de simples troca. Falamos um pouquinho de umas reações mais gerais, né? Reação de síntese, reação de análise, enfim. E hoje a gente vai para as reações mais famosas dentro da inorgânica, que são as reações de dupla troca. A boa notícia é que é uma reação simples de você entender. A má notícia, não é uma notícia tão má assim, mas a parte meio chatinha, é que aqui também nós temos condição de ocorrência. Na aula de ontem, se você assistiu a aula de simples troca, a gente discutiu durante a aula que não é toda a reação de deslocamento que acontece de maneira espontânea. Existem situações em que você mistura duas substâncias e não ocorre reação. Por que que é interessante fazer esta reflexão? Porque em alguns exercícios, ele não vai te perguntar o que ocorre. Ele não vai te perguntar qual é o produto. Ele vai te perguntar se ocorre. Então ele fala: eu vou misturar uma solução de fulano com uma solução de Beltrano. Essa reação vai ou não acontecer, né? Uma vez que a reação ocorra, e aí ele vai te perguntar, então, tá, se a reação ocorre, quais são os produtos? Então, o nosso objetivo é tentar entender por que que nem toda a reação de dupla troca acontece, né? Então, e por que que essa reflexão é importante? Porque ela vai passar pelo mecanismo. Eu só consigo entender por que que uma reação ocorre ou não se eu entender o mecanismo de ocorrência. Então, a gente vai tentar aqui, de novo, fazer essa abordagem. Primeiro, entender como é a reação e depois aplicar em exemplos. Os exemplos que eu vou escolher de aplicações são exemplos muito, muito, muito famosos. Eu diria para vocês que praticamente todos os exemplos que eu vou trazer aqui na aula podem aparecer, tá? Pensando em vestibulares, pessoal, Enem e vestibulares, né? Colocar o Enem um pouco diferente dos vestibulares tradicionais. No Enem não é muito costume cobrarem reações de dupla troca, a não ser a neutralização. Que aí a neutralização pode aparecer em vários contextos, tá? Agora, tirando esses, esse é um assunto que o Enem não gosta muito. Não sei exatamente por quê. Nos vestibulares tradicionais, a chance de aparecer é um pouquinho maior. Então, se você vai fazer algum vestibular além do Enem, vale a pena dar uma aprofundada nesse assunto, tá bom? Vamos lá, vamos começar então. Aqui. Vamos falar um pouco do mecanismo. Vamos começar a aula falando um pouquinho das características gerais de uma dupla troca. É, o que que eu chamo de características gerais? Peraí, da dupla troca. Como que você vai... Você está lendo lá uma questão, tá? Está fazendo uma questão de química. Percebeu que é uma questão de reações. Uma vez que você percebeu que a questão é de reações, quais são as características da reação que te permitem dizer, puta, isso aqui é uma dupla troca? Bom, a primeira característica é que as reações de dupla troca, elas envolvem necessariamente eletrólitos. Então, eu diria para você que é bem fácil você perceber que uma reação é dupla troca, por quê? Porque ela envolve eletrólitos. Para quem não lembra, eletrólitos são substâncias que em água dissociam ou ionizam. Ou seja, tanto num caso como no outro, são substâncias que na água vão liberar íons, certo? E aí, né, gente? Quem são os nossos queridos eletrólitos? Eu conheço três. São ácidos, bases e sais. Então, aqui
abrem-se algumas possibilidades de duplas trocas. Que possibilidades seriam essas? Possibilidades. A mais famosa, ácidos com bases, né? Essas daqui dispensam apresentações. São as neutralizações. A gente explorou bem, com bastante aprofundamento, na aula de sal. Falamos de neutralização total, falamos de neutralização parcial, demos nome para sal, enfim, uma porrada de coisas. Mas eu também tenho outras possibilidades. Eu tenho, por exemplo, possibilidades, e essas que eu estou colocando nessa ordem são muito famosas, tá? A neutralização é a mais famosa, ok? Tem uma outra que é muito famosa, que são reações envolvendo ácidos com sais, reações de ácidos e sais. Também posso citar reações de bases com sais, tá? E, pasmem, sal com sal. Existem certos sais que podem reagir entre si, tá? E aí, fazendo já um paralelo com as reações de simples troca. Se vocês observarem aqui nessas possibilidades, eu estou sempre trabalhando com substâncias compostas. Só para lembrar, né, o que é uma substância composta? É uma substância formada por elementos diferentes. Nas simples trocas, a gente tem sempre uma substância simples e uma composta. E aí nós exploramos ontem, né? Pode ser metal, não metal, enfim, tá? Beleza? Uma outra característica que acompanha as dupla trocas é que geralmente ocorrem em solução aquosa, tá? Isso não é uma regra, então por isso que eu não coloquei geralmente, mas em muitas das situações, as substâncias que vão reagir estão em água. Então, eu vou pegar um ácido dissolvido na água e reagir com uma base dissolvida na água. Vou pegar um ácido e um sal. Ou, às vezes, é uma substância dissolvida e uma sólida, tá? Então, não é bem uma regra. Isso é uma forma de você falar, opa, isso aqui pode ser uma dupla troca, tá? Eu acho que a parte mais relevante mesmo para você bater o olho e falar, não, isso aqui é uma dupla troca, é observar quem está reagindo. Ácido com base, ácido com sal, base com sal e sal com sal. Então, todos os exemplos que eu vou citar durante a aula vão girar em torno dessas possibilidades. Tudo bem? Beleza? Tá? Podem tirar print dessa tela, porque na próxima tela a gente vai falar do mecanismo de dupla troca. Então, e aí você vai entender por que ela chama dupla troca. Podem tirar print. Nossa, hoje o clima está muito seco. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas nossa senhora. Beleza. Peraí. Pronto. Vamos lá. Mecanismo de ocorrência. Ontem a gente falou da importância de entender o mecanismo, né, da reação. Aqui, se você entender o mecanismo da reação, gente, vou ser bem honesto para vocês, dificilmente você vai errar uma questão de dupla troca, porque o mecanismo de ocorrência ele é bem legal, bem simplesinho. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma substância que eu vou chamar de AB, tá? Lembrando que AB pode ser um sal, um ácido ou uma base, ok? Considerando que AB é um eletrólito, eu posso dizer que o A é um cátion e o B é um ânion. Tudo bem?
E aí eu vou reagir a essa substância com uma outra substância do tipo CD, que considerando ser um eletrólito, nós teremos um cátion e um ânion, tá bem? Tá. Vamos lembrar que para eletrólitos, eletrólitos são substâncias que têm tendência a dissociar ou ionizar, concorda? Então, se eu quero fazer uma reação com eletrólitos, eu preciso que estes eletrólitos tenham facilidade para dissociar ou ionizar. Quanto mais fácil um eletrólito ionizar ou dissociar, melhor vai ser a reação. E aí, deixa eu parar um pouquinho aqui porque me veio uma coisa na cabeça. Vocês têm clareza da diferença de dissociar e ionizar? Eu lembro que a gente conversou um pouco sobre isso em aula, mas eu senti agora que eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho nessa questão. Quando eu escrevo dissociar ou ionizar, eu estou falando basicamente do mesmo processo, só que diferentes formas acontecem. A dissociação, ela acontece com eletrólitos iônicos, né? É, são substâncias que já são formadas por íons e que só separam-se os íons. Geralmente isso acontece na água. De quem que eu estou falando aqui? Eletrólito iônico. Eletrólito iônico, eu estou falando de base iônico e sal, tá? Isso, escrever aqui, ó. Dissocia composto iônico, ionização composto molecular, tá? Que no nosso contexto são os ácidos, tá? Ioniza quem não é iônico e se transforma em íons, tá bem? Beleza? Tá. Então, voltando aqui à nossa discussão, esses eletrólitos devem ser fortes, né? Lembrando que a força do eletrólito ela está associada ao que eu chamo de grau de ionização. Ionização, tá? Esses eletrólitos, então, eles precisam ter facilidade para dissociar. Tudo bem. Aí esses caras vão reagir. Tá? Como esses eletrólitos precisam ser fortes, significa então que eles têm facilidade para separar. Muito bem, uma vez que esses eletrólitos se separam, vai acontecer a dupla troca se, presta atenção agora, se os íons conseguirem se juntar. Então, imagine o que poderia acontecer aqui. O cátion do primeiro eletrólito pode se associar ao ânion do segundo. Então, eu formaria AD, tá? AD. A segunda troca acontece quando o ânion do primeiro eletrólito se une com o cátion, formando então um segundo eletrólito, certo? E aí, qual é a condição, né? Para que a reação ocorra, é necessário que, vírgula, pelo menos um dos eletrólitos não precisa ser os dois,
Tá? Pelo menos um dos eletrólitos tem a possibilidade de se formar. Tá? Agora, o que que isso quer dizer na prática, né? Para que a reação ocorra, é necessário que pelo menos um dos eletrólitos tenha a possibilidade de se formar, vírgula. Ou seja, peraí que já tem pergunta aqui. Pelo menos um dos eletrólitos deve ser mais fraco que os reagentes que lhes deram origem. Origem. Opa. Origem. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Ah, é BC, verdade. Obrigado. Thank you. É, e na verdade não é BC, né? Aqui é uma outra questão importante. Opa. Não é BC, tá? É CB. Ah, mas faz diferença, Dan? Faz. Faz. Faz diferença. Por quê? Porque se é o cátion, não é? Se não é o cátion, então ele vem primeiro, tá? Pode parecer meio bobeirinha, mas é importante fazer essa clareza, tá? Então é CB. Então, ó, tá, apareceu uma outra pergunta. Dan, quando você fala que os eletrólitos devem ser fortes, você está querendo falar tipo base forte, ácido forte? Exato, exato, exato. Base forte, ácido forte, sal forte. É estranho falar sal forte, não é um termo que a gente use muito, mas na prática é isso, tá? A bem da verdade, não é necessário que os eletrólitos que reagem sejam fortes. O que eles precisam ser é mais forte do que os produtos. Porque qual que é a premissa, né, gente? Para acontecer uma reação, pensa comigo. Para acontecer uma reação, os eletrólitos, os íons, eles precisam se combinar e não se soltar. Faz sentido isso para vocês? Não adianta nada, por exemplo, o A ter carga positiva e o D ter carga positiva, negativa, perdão, se eles não conseguirem ficar presos um no outro, né? E a gente já discutiu em alguns momentos que tem eletrólito que não se forma, por exemplo, na água. Quer ver um exemplo? Não precisa ir muito longe. Imagina que você tenha na água Na+ e Cl-. Qual a probabilidade disso aqui formar NaCl na água? Por exemplo, isso aqui não ocorre. Não ocorre. Ué, mas Danilo, por que que não ocorre? Porque o NaCl é um eletrólito forte. Então não é porque o sódio tem carga positiva e o cloro tem carga negativa que se eu juntar os dois eu vou formar NaCl. Entende? Claro que, por exemplo, para eu formar NaCl, eu teria que evaporar toda a água. Então, existem reações em que os íons não conseguem se juntar. Então, aqui, qual é a. Lembra que eu tinha falado que é uma má notícia? A má notícia é a seguinte: eu tenho que criar, e nós vamos fazer isso juntos, tá? Uma tabela de força de eletrólito. Então, por exemplo, eu tenho que saber quem são ácidos considerados fortes, quem são ácidos considerados fracos. Eu tenho que saber quem são bases consideradas fortes, bases consideradas fracas.
E para os sais a mesma coisa, tá? Essa preocupação, vou salientar, essa preocupação, ela só é justificável se o exercício te perguntar se a reação ocorre ou não. Uma vez que o exercício te propõe uma reação, olha, o que vai acontecer se eu misturar fulano com beltrano? Qual é o produto formado? Ele já está admitindo que a reação ocorra, tá? E aí, a partir dos exemplos, a gente vai observar esse tipo de comportamento. Ah, peraí, isso aqui reage, isso aqui não reage, isso aqui reage, isso aqui não reage. Tudo bem? Beleza? Então, a gente pode dizer assim: os produtos têm que ser mais fracos que os reagentes. Tá? Uma reação ela acontece no, vamos dizer assim, de maneira espontânea quando coisas fortes se transformam em coisas fracas. O contrário não acontece. Coisas fracas não se transformam em coisas fortes. Tudo bem? Sempre forte virando fraco. Outro detalhe que eu escrevi aqui nesse texto é que não é necessário que os dois eletrólitos sejam fracos. Basta que um deles seja fraco que a reação já ocorre, tá? É claro que tem situações em que os dois eletrólitos serão fracos. Tudo bem? Beleza? Uh, podem tirar print. Maravilha. Bom, a gente vai dividir as reações de dupla troca. Ah, eu acabei nem falando, né? Puta, lesado mesmo. Tem um outro nome que a gente usa para dupla troca, ó. Metátese. É assim que se fala, metátese, tá? É mais comum dupla troca, mas tem algumas apostilas, alguns materiais que usam esse termo, metátese, tá? Você tem síntese, que é aquela de juntar, né? Análise, que é de separar, simples troca e metátese, que é esse caso que a gente está discutindo, tá bom? Então, vamos começar pelo terreno que a gente já conhece. Quando se fala em dupla troca, gente, você tem três situações que podem ocorrer. A primeira delas é formação de eletrólito fraco ou água. Segundo caso, precipitação. Terceiro caso, liberação de gás. Tá? A liberação de gás, ela vai indicar compostos que são voláteis. Então, além de eu saber se um eletrólito é fraco, eu preciso saber se ele é volátil, tá? Então, eu vou pedir para vocês uma gentileza. Por enquanto eu estiver explicando as reações, não se preocupem em adivinhar se o eletrólito é forte ou fraco. Esquece isso. Presta só atenção na reação, como eu vou montando, porque no final da aula eu ponho a tabela para vocês, tá? A experiência mostra que se você ficar preocupado agora, porque o que, que pode acontecer, né? O que, que eu tenho medo que aconteça? Que vocês comecem a entrar numa certa tensão de puta, eu não sei que isso aqui é forte. Puta, eu não sei isso aqui é forte. Calma. Isso é o menor dos problemas. Depois que você entender as reações, aí a gente passa para essa parte mais chata, de discutir quem é forte e quem é fraco. Até porque, assim, não tem muito o que discutir. É decorar. Eu tenho que decorar quem é o ácido forte, quem é fraco e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando do caso um. Eu vou chamar de caso um, 2 e 3, tá? Caso um. Formação de eletrólito fraco ou água. Opa, água. Tá? Uh, e aí, mais uma outra coisa. Quando eu falo assim, a formação de eletrólito fraco, o que, que eu estou querendo dizer na verdade? Ele é mais fraco do que os reagentes.
tá bom? Então vamos começar falando da água. Formação de água. Gente, quando eu falo de dupla troca com formação de água, eu estou falando de neutralização. Pode ser total, pode ser parcial, mas é neutralização. Então vamos imaginar aqui uma reação entre ácido nítrico e hidróxido de sódio. Tá? O ácido nítrico e o hidróxido de sódio são fortes. Isso aqui é um ácido forte, isso aqui é uma base forte. Então eles têm tendência a ionizar ou dissociar. Tá? O que a gente já discutiu lá na neutralização? Como quando um ácido reage com uma base, o íon H+ do ácido vai se unir com o OH-. E eu tenho certeza que esses íons vão se juntar e não vão se separar mais. Não vão se separar. Porque a água não é um eletrólito. Né? Quando um íon H+ se une com o OH-, eles têm uma alta afinidade. Então o H+ gruda no OH- e não solta mais. Tá? Então eu poderia dizer que a água é um eletrólito fraquíssimo. Porque os íons se juntam e não se soltam mais. Tá? E a segunda troca, eu terei Na com NO3. Esse sal, que é o nitrato de sódio, ele é um eletrólito forte. Então, por exemplo, se essa reação for feita na água, esse eletrólito fica dissociado. Em água, fica dissociado. Certo? Então, esse é um tipo de neutralização em que eu formei água e um sal, mas o sal ele fica dissociado lá dentro, tá? Claro que se eu quiser tirar esse sal dali, eu consigo. Eu faço uma evaporação, tá? E eu consigo retirar. Dan, mas a água tecnicamente seria um óxido. Então chamar de eletrólito seria errado? Não. Nananina, não. A água é um eletrólito fraco. E eu posso te provar isso. A água tem constante de ionização. A água tem uma constante de ionização que vale 10 elevado a menos 14. Então, do ponto de vista físico-químico, a água é considerada um eletrólito. Não sei se você lembra, na aula de sais, que eu falei que a água ela pode se auto-ionizar. Não sei se você lembra, quando a gente estuda pH, que existe uma reação onde a água faz isso aqui, ó. E sabe como é que eu posso te provar que isso é verdade? Qual é o pH da água pura? Qual é o pH da água pura? Vocês lembram? 7. Tá. Você lembra como é que calcula pH? Como é que a gente calcula o pH de uma coisa? pH é menos o logaritmo da concentração de quem? De H+. Certo? Agora, presta atenção. Se eu consigo calcular o pH da água pura, é porque na água pura tem H+. Agora eu te pergunto, como que a água pura pode ter H+, se ela é pura? É porque ela autoioniza. Então, cuidado, a água é um óxido, sim, mas ele é um óxido totalmente diferente daquilo que a gente conhece como óxido. Eu posso dizer que na água existe uma parcela de íons H+, sim, e existe uma parcela de OH-, sim. Só que é uma parcela muito pequenininha. Mas existe o suficiente
para que eu possa dizer que a água é um eletrólito muito fraco. A água é um eletrólito, vou colocar aqui, ó, muito fraco. Ai, essa química, né? Quando a gente acha que entende o bagulho, a coisa. Cara, química é difícil por conta das regras, não tem muita regra. Tá? Tem sempre muito mais exceção do que regra. Tá? Então, guarde essa informação para você. Tá? A água é um eletrólito, sim. Tanto é que ela tem grau de ionização, tanto é que ela tem constante de ionização. Não sei se você lembra da parte de equilíbrio iônico, que a constante de ionização da água ela é representada por Kw. Kw. Essa constante aqui, a gente vai estudar no segundo semestre, evidentemente, ela vale 10 elevado a menos 14. Ela é muito baixa. E um detalhe, né? Este 14 do expoente aqui, ó, é que vai dar origem à escala de pH. Então, olha que interessante isso, né? Em cima da tua pergunta. Por que que toda neutralização acontece? Quando, quando eu dei essa aula, né, de neutralização, eu falava assim, gente, toda vez que eu reagir ácido com base, eu formo água e sal. Toda vez. Por que que eu tenho tanta certeza que isso acontece toda vez? Porque toda vez eu vou formar um eletrólito fraco. Pelo menos um, que é a água. Eventualmente, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou pegar um outro caso, quer ver, ó? Esse aqui é bom, ó. Ácido sulfúrico mais hidróxido de bário. Tá? Dois eletrólitos fortes. O ácido sulfúrico é forte. O hidróxido de bário também é considerado uma base relativamente forte. Não tão forte quanto NaOH. Não tão forte quanto NaOH. Tá? Aí o que acontece? Dupla troca. Água e sulfato de bário. Tá? Nesse caso, a água é um eletrólito muito fraco e o sal também. Então, qual que é a diferença de um caso para o outro? No primeiro caso, onde eu formei um eletrólito fraco, o outro fica dissociado. Nesse caso, esse cara forma precipitado. Então, nesse caso, eu tenho duas situações ocorrendo. Eu formei eletrólito fraco com água e esse eletrólito fraco precipita. E aí vai uma dica muito importante, tá? Porque eu sei que isso também gera um pouco de insegurança. Professor, como é que eu vou saber se um bendito eletrólito precipita? Um eletrólito que precipita, gente, ele é um eletrólito sólido. Por isso que ele precipita. Se ele é um eletrólito sólido, ele é iônico. Se ele é iônico, ou ele é sal ou ele é base. Então, isso é uma outra percepção que a gente vai ter aqui. Quando uma reação forma precipitado dentro deste contexto, evidentemente, cara, você pode ter certeza que o precipitado é um sal ou uma base. Porque são compostos que são sólidos, eles são iônicos. Né? Lembra que todo composto iônico, na temperatura ambiente, é sólido. Então, se o composto iônico não conseguir dissolver, se ele se forma num ambiente aquoso, por exemplo, ele precipita, tá? Então isso é uma outra dica, porque muitas vezes o exercício ele vai falar, olha, eu misturei fulano com beltrano e formei precipitado. Quem é o precipitado? Tá? Você vai procurar um sal ou uma base, tá bom? Beleza? Tudo bem? Quer ver um outro caso? Agora, sem ser água, sem ser água. Vamos imaginar agora uma reação. Deixa eu pensar aqui. NaCl com. Deixa eu pensar.
Não, eu não quero NaCl, peraí. Deixa eu trocar. Não. Eu quero NaF com HNO3. Então eu quero fluoreto de sódio com ácido nítrico, tá bom? O fluoreto de sódio é um eletrólito forte. E o ácido nítrico também. Tá? Beleza. Dupla troca. Dupla troca. Sódio com nitrato. NaNO3. Cuidado com as cargas, tá, gente? Cuidado com as cargas, tá? Mas, olha o eletrólito fraco agora, HF. O ácido HF, em algumas tabelas, ele é classificado como um ácido moderado, tá? O fato é que ele é um ácido mais fraco do que os reagentes. Então ele vai se formar. Ele se forma, o íon H+, ele gruda no F- e não solta mais. Então esse é o nosso produto fraco da reação. Aqui, ó. Fraco. Fraco. Esse aqui é forte. É forte. Tem uma pergunta aqui. Dan. hum, Ah, não, tá. Isso já foi. Pensei que era outra pergunta aqui. Tá aqui. Beleza? Então, por que que essa reação ocorreu? Porque eu formei um eletrólito mais fraco do que os reagentes que lhes deram origem, tá? E aqui a gente percebe uma reação entre um sal, que é o NaF, e um ácido, formando um outro sal e um outro ácido. Tudo bem? Beleza. Podem tirar print. Beleza. Opa. Nesse caso, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Nesse caso, que você está fazendo, os exemplos, o produto ou vai ser fraco ou vai ser água. Exatamente. Exatamente. Tá? Eletrólito fraco. A gente vai perceber, na verdade, que em toda reação vai ter alguém fraco. Então, por exemplo, na reação de precipitação, também vai ter um eletrólito fraco. Só que aí esse eletrólito fraco precipita. Na liberação de gás, também vai ter um eletrólito fraco. Só que esse eletrólito fraco é um gás. Então, no final das contas, em todos os casos que a gente está discutindo, você vai ter que ter um eletrólito fraco. A questão é que como esse eletrólito fraco vai se apresentar? Ele pode ser a água, ele pode ser um eletrólito fraco que fica lá dentro, mas ele é fraco, geralmente quando ele é um ácido. Ele pode ser um eletrólito fraco sólido, aí ele precipita, e ele pode ser um eletrólito fraco volátil e vira gás, tá? Outra pergunta aqui, Dan, como um ácido forte com uma base forte, peraí, Dan, como um ácido forte com uma base forte dá um sal forte? Dando, dando. É, vamos pensar numa questão aqui, né? O que que eu chamo de sal forte? Ele é um sal altamente dissociado. Mas quem é o fraco da parada? O fraco da parada é a água. O NaNO3, ele, a rigor, ele não se forma lá dentro. Ele fica dissociado. Fica o Na para um lado e o NO3 para o outro. Mas houve uma reação na medida em que este cara aqui, ó, juntou com esse e não separa mais, tá?
Então, essa reação ela acontece não por causa do NaNO3, mas por causa da água, tá? Outra pergunta aqui. Isso. Perguntaram se o NaNO3 vai ter caráter neutro. Vai. O NaNO3 vai ter caráter neutro porque ele é derivado de um ácido forte e de uma base forte. Tá? Lembra que a gente brincava na aula que o sal ele puxa o caráter do mais forte, né? Então, resposta sim. Outra pergunta aqui, peraí. Nesse caso, a água seria o eletrólito fraco? Sim, sim. Que foi aquela discussão que a gente estava tendo agora há pouco. Outra pergunta aqui. A força do sal está relacionada com a solubilidade? Sim. E eu digo mais. A força é a solubilidade. Porque pensa comigo. Se o eletrólito é forte, ele consegue dissociar muito. Se ele consegue dissociar muito, ele é solúvel. Então, quando a gente for discutir força de eletrólito, a gente vai estar basicamente discutindo força de solubilidade, capacidade de solubilidade. Então, tipo assim, por exemplo, por que que, por que, vamos complementar essa tua pergunta com essa anotação, ó. Por que que esse eletrólito aqui é fraco? Porque ele é pouquíssimo solúvel em água. Pouquíssimo solúvel em água. Aliás, pouquíssimo solúvel em água é o de baixo. Peraí. Ai, Danilo. É o fraco. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Pouquíssimo solúvel, tá? Esse cara é forte, porque ele é muito solúvel. E essa regra, viu, Aninha? Ela vale para sal e base. Você pode usar essa mesma generalização. Ah, então base forte. Base forte é muito solúvel em água. NaOH, KOH, tá? As bases da família 1A, por exemplo. Tá bom? Beleza? Por exemplo, em cima daquilo que a gente estava discutindo aqui. Esse eletrólito aqui, ó, ele não é ácido, ele não é sal nem base. O exemplo 3 aqui. Ele não é nem sal e nem base. Então ele fica solúvel em água, mas ele é fraco. Então os ácidos, eles têm um probleminha. Para ácido, não dá para você vincular solubilidade com força, porque quase todo ácido é solúvel. Então, por exemplo, ácido fluorídrico é solúvel e fraco. Ácido clorídrico é solúvel e forte. Ácido sulfúrico, solúvel, forte. Ácido fosfórico, solúvel, fraco. Então, o único caso em que a gente não vincula solubilidade com força é para ácido. Você pode vincular para base e para sal. Tudo bem? Beleza? Beleza, pode tirar print. Vamos discutir algumas precipitações. Precipitações. Peraí que tem mais pergunta aqui. Dan, ó. Então, olha essa aqui, ó. Então, a força das bases está relacionada com o grau de ionização, tanto com o grau de ionização quanto com a solubilidade. É que, na verdade, essas coisas caminham juntas. Se a base é forte, ela é solúvel. Se ela é solúvel, ela tem grau de ionização alto. Entende? O grau de ionização, ele é uma medida. Eu meço. Então, é até um pouco, né, não sei se é um pouco errado, vai, sendo meio nerd demais. É um pouco errado dizer que uma base é forte porque ela tem grau de ionização alto. Na verdade, ela é forte porque ela é solúvel. Como ela é solúvel, ela tem um grau de ionização alto, tá? No caso das bases, a gente até usa o grau de dissociação, né? O termo mais correto, tá? Mas é que no final das contas essas coisas caminham juntas. Isso só não vale para ácido. Isso vale para sal e para base. E para sal, a gente nem chama de grau de dissociação.
a gente fala em coeficiente de solubilidade, que é um assunto que a gente vai estudar no segundo semestre, na parte de soluções. Então, por exemplo, por que que o nitrato. Como que você sabe que o nitrato de sódio é solúvel? Porque ele tem um grau, ele tem um coeficiente de solubilidade alto, tá? Ah, o sulfato de bário é pouquíssimo solúvel, então ele tem um coeficiente de solubilidade baixo, tá? Outra, porque o natural de substâncias iônicas solúveis é dissociar. Perfeito. É exatamente isso. Quanto mais solúvel ela for, mais ela dissocia. Quanto mais solúvel ela for, mais ela dissocia, tá? É isso mesmo, ok? Podem perguntar, tá, gente? Fiquem tranquilos aí que a gente tá de boa. E tirando o print, tá? Que eu já vou trocar de tela. Precipitações. Vamos escrever essas coisas porque eu acho interessante, né? A gente tá falando esse monte de coisa aqui e seria interessante a gente deixar registrado. Peraí, vamos lá. Precipitações. Precipitações estão associadas à formação de sais e bases insolúveis em água. Em água. Gente, cometendo um excesso de rigor, não existe nenhum composto insolúvel, tá? Quando a gente chega a dizer isto, é porque a solubilidade é quase desprezível. Tipo, só para vocês entenderem do que eu estou falando, você tem compostos iônicos que para você dissolver 1 grama, você precisaria de quase o oceano inteiro de água. Só para você ter noção do que eu estou falando. Então, assim, ele dissolve? Dissolve, mas é muito pouco. Então, nesses exercícios, muitas vezes nas apostilas, nos materiais, vem essa palavra insolúvel. Mas para pensar como isso pode ser contraditório. Se o bagulho é um sal, ele não é um eletrólito? Se ele é um eletrólito, como é que ele pode ser insolúvel? Então, a rigor, não é que ele dissolve zero, mas a quantidade que dissolve é muito pequena, tá bom? Vamos citar alguns casos muito famosos. Né? Vamos pegar aqui uma reação, ó, entre KCl aquoso. Aqui eu vou colocar um aquosinho, tá? KCl aquoso, que é um eletrólito forte. Então já imagina, quando você escreve Aq num eletrólito, gente, você está querendo dizer que ele está dissociado. Então, na verdade, isso aqui seria K mais Cl menos. Aí eu vou reagir com AgNO3, que também é forte. Então, vou colocar aqui, tá bom? Os dois estão dissociados. Tá? O que vai acontecer aqui? O íon prata e o íon cloreto se unem e formam um eletrólito fraquíssimo. Fraquíssimo. E, portanto, insolúvel. Esse eletrólito, quando ele se forma na água, ele deixa a água toda branca. É só uma informaçãozinha que não é tão importante para vocês. Então você mistura duas soluções. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês uma foto, que eu não sei se todo mundo viu a aula de ontem. Deixa eu mostrar aqui o negócio. Ó,
Essa foto aqui, ela ilustra bem isso, ó. Ó. Aqui você tem uma solução, tá pingando aqui, ó. Então aqui você tem um eletrólito forte, ele está dissociado. E aqui na água, nessa solução, você também tem um outro eletrólito forte, ele está dissociado. Só que quando os dois eletrólitos fortes se encontram, olha o que acontece. Precipita. Ele precipita, tá? Por quê? A junção de algum íon daqui com algum íon daqui formou um eletrólito fraco. E aí eu tenho a formação de precipitado. Aí tem precipitado de tudo quanto é cor. Precipitado amarelo, branco, cinza, azul, tá? Beleza? Opa, aqui. Opa, aqui. Tá. Qual é o segundo eletrólito? O segundo eletrólito seria KNO3. Esse é forte. Ele é forte. Então, sabe o que é interessante da gente perceber? É que, na verdade, quem reagiu apenas foi o cloreto e a prata. Eles que de fato trocaram de parceiro. O nitrato, ele estava meio solto já no reagente. Ele já estava dissociado. E o potássio também já estava dissociado. A junção que de fato aconteceu, que antes não tinha, era do cloreto e da prata. Então isso é uma reação de precipitação. Tá? O precipitado, ele pode ser retirado por filtração. Então atenção para questões que misturam assuntos. Né? O cara pode criar uma questão de dupla troca com técnica de separação. Então ele fala: olha, eu vou misturar uma solução de cloreto de potássio com uma solução de nitrato de prata. Proponha um método de separação dos produtos. Ou que métodos de separação eu poderia usar para separar os produtos? Então, o precipitado você tira por filtração. Isso aqui você filtra. Né? E o nitrato de potássio eu separo por destilação simples. Ou se quiser uma evaporação, né? Que aí você só ferve e evapora a água. Tá bom? Beleza? Tá. Beleza. Quer ver uma outra precipitação famosa? Vamos pegar agora uma que forma base fraca. Uma que forma base fraca. É... KOH forte com cloreto de ferro 3, que é forte. Os dois são fortes. Eu tenho uma base forte e um sal forte, né? Tipo um sal solúvel, tá? Então, vamos colocar aqui. Forte e forte. Tá. Cuidado aqui, tá? Por conta do balanceamento. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que que a fórmula do cloreto de ferro 3 é FeCl3? Por quê? Vamos ver. Por causa do NOx. Exatamente. Por causa do NOx. Tudo bem? Maravilha. Então, pera lá. Eu tenho. Isso aqui é mais 3. Aqui é mais um, certo? Tá? Então fica assim, ó. O ferro 3 ele vai se combinar com o OH e vai formar isso, ó. FeOH3. Sólido. Sólido.
tá? Essa base é fraca. Ela precipita. Mais K mais com Cl menos. KCl. Né? Lembrar que o NOx do cloro é -1 e o NOx do potássio é +1. Isso aqui é aquoso. Aquoso. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Tá? Percebam que nesta reação, por causa das cargas, eu vou ter que fazer o balanceamento. Né? Eu vou ter que balancear as hidroxilas e os cloros. Então, o que que eu faria para balancear isso? Eu ponho um 3 aqui no KOH para balancear as hidroxilas, tá? E ponho um 3 aqui, ó, no KCl, tá? Porque daí o que que eu faço, ó? Eu tenho 3 potássios, 3 potássios. 3 OHs, 3 OHs. Um ferrinho aqui, um ferro aqui. 3 cloros e 3 cloros aqui, ó. Veja se faz sentido isso para vocês, tá? Beleza? Ok. Tá aí. Vou colocar mais uma. Vou colocar mais uma reação de formação de precipitado. Então, outra. Agora eu vou pegar Pb NO32, que é o nitrato de chumbo 2, e vou reagir com NaCl, que é um forte também. Um forte. E aí, olha que coisa desagradável as questões, né? Por exemplo, não tem um padrão. Ó, o KCl, que é o cloreto de potássio, é um eletrólito forte. Já o AgCl é fraco. Tá? O NaCl é forte. Então, não é, por exemplo, não dá para pensar assim, todo sal que tem cloro é fraco. Ou todo sal que tem cloro é forte. São raras as exceções de um comportamento padrão. Por isso que isso aqui é chato, cara. Tem que decorar e não tem lógica. Então é difícil da gente decorar coisas que não tem lógica, tá? Aqui, vamos formar primeiro o fraco. O eletrólito fraco ocorre quando o chumbo reage com cloro. Então eu vou formar PbCl2. Fraco. Cloreto de chumbo 2. Fraco. Isso aqui. Vocês percebam que montar a reação é fácil. É pegar o cátion, juntar com o ânion, pegar o cátion. O problema é se o exercício exigir de você este conhecimento. Qual é fraco, qual é forte, tá? Mas percebam que o NOx do chumbo é 2, né? Aqui. Lembra que o chumbo, ele tem carga dupla. Ele pode ter carga 2 ou 4, tá? Nesse caso eu sei que é 2 por causa do nitrato. Como eu tenho 2 nitratos e o NOx do nitrato é -1, tá certo? Então eu vou dizer que é o nitrato de chumbo 2, tá? Beleza. E aí eu vou formar o que seria o outro eletrólito? Na, NO3. Aquoso. Esse é fraco. Aliás, é forte. Todo nitrato 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 é forte. Tá bom? Beleza? Tá aí alguns exemplos de formações de precipitado. Ok? Podem tirar print, per favore. Beleza. Agora a gente vai falar dos casos de liberação de gás.
A liberação de gás, ela acontece em duas situações. O gás ele é liberado ou porque existe um composto volátil, e nesse caso o composto volátil é um ácido. Existem alguns ácidos, gente, que por conta das forças intermoleculares serem de baixa intensidade, eles são compostos extremamente voláteis. Eu vou citar dois exemplos famosos para vocês. Ou então o composto é instável. Esse aqui é um caso bem famoso. Na verdade, tem dois casos famosos, tá? Então, eu vou primeiro falar dos compostos voláteis, que são ácidos, e depois a gente fala dos instáveis. Então, eu vou pegar dois exemplos de cada um, tá? Para que são os casos que podem aparecer na tua frente. Vamos começar dos compostos instáveis, voláteis. Deixa eu pegar aqui uma reação em A, já sei. Na2S, que é um sal, tá? É um eletrólito forte. E eu vou reagir esse eletrólito forte com um ácido também forte. HNO3, tá? Que é um ácido forte. Tá. Muito bem. Quando a reação acontecer, opa, perdão, vai rolar uma dupla troca. Ai, peraí, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui, tá? Tô passando meio calor aqui, a troco de nada. Pronto. A dupla troca vai acontecer assim, ó. O sódio tem NOx mais um e o nitrato tem NOx menos um. Eles vão se unir e formar NaNO3 aquoso. Tá? Esse aqui é o eletrólito forte da galera. Está dissociado. Só que daí o que, que acaba acontecendo? O íon H+ do ácido, ele vai se juntar com o íon S2- ou menos 2 e vai formar esse ácido aqui, ó. Ele é um ácido fraco e volátil. E volátil. Então ele vai se formar e vai se desprender da solução. Tá? Esse ácido, inclusive, ele é muito famoso em exercícios porque ele tem um cheiro muito característico. Ele tem cheiro de ovo podre. Não sei se vocês já sentiram um cheiro de ovo podre, gente. O cheiro de ovo podre, cara, é uma das coisas mais fedidas que tem na face da Terra. É mais fedido que cocô, cara. Falar pra vocês que é horrível. Não sei se já tiveram a oportunidade de quebrar um ovo e o ovo estar podre. É muito fedido, tá? O processo de apodrecimento dos ovos, que envolve ação de bactéria, enfim, ele produz esse ácido sulfídrico, chamado ácido sulfídrico, tá? Então, é muito comum em reações em que ocorre a liberação de ácido sulfídrico, o exercício fazer referência a esse cheiro característico, tá? Então, isso é uma dica de... Primeiro que assim, se a reação fala que solta cheiro, é porque você já entende que tem um composto sendo liberado na forma de gás. Ou oportunidade ou desgraça, né? Desgraça, é uma desgraça, é muito. Por isso que quando a gente vai fazer alguma receita com ovo, não sei se vocês estão ligados, né? O pessoal fala, primeiro quebra o ovo num copo e depois você joga no bolo, por exemplo. Não vai quebrando tudo no bolo. Porque às vezes você vai quebrando um ovo, vai quebrando outro, chega no quarto ovo, tá podre. Você perde todos os ingredientes, tá? Então, esse é uma indicativo de um composto que tem volatilidade, tá? Ah, por que que ele tem volatilidade, Dan? Interação molecular baixa. Interação molecular baixa. Ele é um composto pouco polar, são interações de dipolo fraca, não é uma ponte de hidrogênio, por exemplo, então o composto vira gás, tá? E um outro composto muito famoso em exercícios de volatilidade é quando você põe, por exemplo, cianeto de potássio, que é um eletrólito forte, cianeto de potássio, com
um ácido forte. De novo, vamos pegar o HCl, vai, só para mudar um pouco. Forte. Tá aqui. Beleza? É isso aqui. Dupla troca neles, ó. Potássio, cloreto, potássio, cloreto. Forma o eletrólito forte, KCl. KCl. Ah, ô, gente, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu esqueci de balancear. Peraí, para tudo. Peraí, eu esqueci de balancear aqui em cima, ó. Põe um 2 aqui para balancear o sódio e põe um 2 aqui, ó, por favor. Senão vai dar cagadinha. Senão vai dar cagadinha, ó, tá? Balancei os hidrogênios. O sódio aqui tem 2, ó, no Na2S, e aí eu ponho 2 aqui, tá? Beleza? E aí, acho que agora tá balanceado, tá? Porque esse balanceamento ele surge toda vez que os elementos têm cargas diferentes, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu não vou precisar balancear, ó, porque o cianeto é -1 e o H+ também é +1, né? Tá vendo, ó? Quando as cargas são tipo +1, -1, +1, -1, é só trocar e nem balanceia. Agora, às vezes tem +1, -2, +1, +1. Então, se tem alguma carga diferente em termos de valor, né? A gente acaba tendo que fazer o balanceamento, tá? Então, ficar atentos a isso. Aqui, o ácido é famoso, é o ácido cianídrico, famoso cianeto, né? De hidrogênio. Ele é gasoso. Então, aqui eu tenho o eletrólito forte, e aqui é fraco, volátil e tóxico. Tóxico, tá? O ácido cianídrico é um gás extremamente venenoso. Se você respirar um ambiente com baixas concentrações desse gás, você já pode ter problemas sérios, inclusive morrer, tá? Esse é o gás cianeto, famoso gás cianeto, tá bom? Beleza? Então isso também é uma característica de dupla troca. O cara fala, olha, formei um composto volátil e tóxico. Provavelmente ele está indicando a formação de ácido cianídrico, tá? Aqui a gente já pode fazer uma observação sobre ácidos voláteis, tá? De ácido volátil, gente, a gente tem poucos casos. Você tem o H2S, você tem o HCN, e eu poderia colocar aqui também o HF, tá? Eles são voláteis e fracos, tá? Beleza? Então, se o exercício fizer referência à liberação de gás, suspeitem que pode ser um desses três, dentro daquele universo que nós conhecemos de ácidos. Os outros ácidos, gente, eles não são voláteis. Eles não são voláteis, tá? Beleza? E aqui uma coincidência, né? Os três ácidos que são voláteis e fracos, eles são hidrácidos. Ou seja, são ácidos que não têm oxigênio na estrutura. Tá bem? Belezitia, aqui. Podem tirar print. Ok, pronto. Tá? Agora, eu vou citar dois exemplos, e esses são os dois únicos, de compostos instáveis. O que que acontece aqui, gente? Quando eu falo em composto instável, eu estou falando de um composto que ele vai ser produzido. Eu costumo falar que composto instável, ele tem tempo de vida curto. Ele se forma
no meio reacional, só que no momento que ele se forma, ele se decompõe. E esses compostos instáveis sofrem decomposição liberando gás. Tá? Vamos lá. O mais famoso de todos. Vou reagir. Ah, puta, essa reação aqui é muito famosa. HCl com carbonato de cálcio. Aqui. Então, eu peguei uma solução de ácido clorídrico e vou reagir. Vou fazer melhor. Vou colocar sólido aqui. Vou colocar sólido. Calcário. Isso aqui é o calcário, tá, gente? Calcário. Tudo bem? O que acontece quando você reage calcário com ácido clorídrico? Dupla troca. Primeira troca, cloreto com cálcio. Então eu vou formar Ca, cuidado que a carga do cálcio é 2, né? Cl2, tá? O cloreto de cálcio é um eletrólito forte. Ele é um eletrólito forte, tá? Agora, aí que vem a história da decomposição. Por quê? Quando o íon H+, se juntar com carbonato, carbonato é 2 menos, né? Eu vou formar H2CO3. Esse composto, ele sofre decomposição. Ele se transforma imediatamente em CO2 e água. E água. Normalmente, quando a gente vai escrever a reação, a gente representa o H2CO3 assim, ó. A gente coloca esse símbolozinho do lado para dizer que ele vai se transformar em outra coisa. Então, a gente pode escrever essa reação assim, ó. Podemos escrever. Peraí, deixa eu fazer o balanceamento antes que eu esqueça de novo. Essa mania de esquecer o balanceamento. Eu vou colocar um 2 aqui, ó. Só, tá? Para balancear o hidrogênio e o cloro, tá? Então, como que você pode escrever a reação? Você pode escrever desse jeito que eu estou fazendo. Então, você escreve o H2CO3 e depois puxa uma setinha mostrando que ele vira CO2 e água. Essa reação ela acontece com efervescência. Sabe? Tsh, começa a soltar bolinha, tá? Por que que nesse caso acontece efervescência? Porque essa reação, além de tudo, né, além dela produzir gás, ela é muito rápida. Então você produz gás de uma maneira muito rápida. Então você solta aquelas bolinhas, tsh, tá? Beleza? Ou eu posso escrever assim, ó, se você preferir, 2HCl mais KCO3, dando CaCl2 mais CO2 mais água. Você pode escrever como se nem produzisse o ácido carbônico. Isso aqui é o ácido carbônico, ó, tá? Ele é o ácido carbônico. Então, ao invés de escrever o ácido carbônico, você põe ele assim já direto, ó. Essa reação ela é famosa, porque aparece em muitos exercícios. Depois, se vocês olharem nos exercícios, inclusive, vocês olharem nos exercícios da aula passada, do capítulo passado, na parte de exercícios de sala, tem uns 4 que aparece essa reação. Até sugiro que depois vocês olhem nessas questões do capítulo que a gente estudou antes, tá? Aquela parte de exercícios gerais de sais, tá ligado? Tá? Vale a pena dar uma olhada naquilo, beleza?
O que pode acontecer aqui se você não lembrar disso? Você não perceber que é uma dupla troca. Porque geralmente o que a gente percebe na dupla troca? Que tem um padrão, né? Eu tenho dois reagentes e dois produtos. Sempre. Nesse caso, vai aparecer dois reagentes e três produtos. Sendo que, na verdade, esses dois aqui, ó, são a decomposição de um deles. Então, dica importante: reação de dupla troca liberando CO2, você pode ter certeza que é o carbonato reagindo com algum ácido. Pode ser ácido clorídrico, pode ser ácido nítrico, pode ser ácido fosfórico, não importa. Mas é um carbonato reagindo com ácido. Inclusive, a gente costuma dizer que carbonatos são sensíveis a ácidos. Qualquer carbonato que você colocar com ácido, também não precisa ser um carbonato de cálcio. Pode ser carbonato de sódio, carbonato de qualquer coisa. Quando ele é colocado em contato com ácido, ele vai decompor e formar gás carbônico e água. Tá bem? Essa daqui é a mais famosa, tá? Tipo, dizer pra você que essa daqui você tem que saber. Porque quando aparece dupla troca, a chance de aparecer ela é muito grande. Tá? Uma outra situação, nesse caso aqui, né? Nós temos a formação de um ácido instável. Ácido instável. Tem uma situação em que eu posso formar uma base instável. Vou mostrar para vocês quem é ela. Vou reagir cloreto de amônio com uma base forte. Cloreto de amônio e uma base forte, tá? Bom, dupla troca. A primeira troca tranquilinha é cloreto com sódio. Cloreto menos um, sódio mais um, forma NaCl, que é forte, que é forte. Então esse daí fica dissociadão. Aí vem a base, a famosa base instável. O íon amônio, gente, tem carga mais um, vai grudar no OH- e vai formar uma base instável, NH4OH. Essa base, assim como o ácido carbônico, tem instabilidade. Adivinha o que vai acontecer com ela? Decompõe. E a decomposição é bem parecida. No ácido, eu formo CO2 e água. Na base, eu formo amônia e água. Sabe qual é a dica que ele vai te dar? Desprendimento de um forte odor amoniacal. Odor amoniacal. Você já sentiu o cheiro de amônia? Tem algumas tintas de cabelo que têm amônia. Tem alguns desinfetantes que têm amônia. E amônia é um cheiro que entra no nariz e irrita até a cabeça. É um cheiro muito forte. E não chega nem a ser um cheiro fedido, não é nem essa questão. Ele é um cheiro mesmo irritante. Ele entra na mucosa do nariz e arde o nariz. Tem alguns produtos de limpeza que a gente usa, inclusive teve até um caso famoso de uma mulher, há uns anos atrás, que ela morreu intoxicada fazendo limpeza. Por quê? Tem muita gente, não sei se vocês conhecem alguém que faz isso, a pessoa geralmente tem muita mania de limpeza e ela pega um monte de produto de limpeza e mistura. Tipo, a pessoa acha que se misturar, por exemplo, pinho-sol com que boa, vai limpar mais. E é aí que dá merdinha. Por quê? Porque em alguns produtos você tem esse tipo de composto aqui, ó. Só que você encontra no pinho-sol, por exemplo. Os alvejantes, tipo que boa, eles têm bases. Então, existe uma orientação no rótulo desses produtos
todos eles, não misturar com nenhuma outra coisa. Porque pode acontecer de, durante a mistura, você produzir uma quantidade muito grande de gás. E esse é um tipo de gás, gente, que se você inalar ele, você perde a consciência rapidinho. Você inala, começa a tossir, começa a passar mal, começa a perder o oxigênio e plum, desmaia. E uma vez que você desmaiou e o negócio está ali dentro, já era, tá? Então, reações que ocorrem com liberação de amônia, elas vão desprender, eles chamam de odor amoniacal, tá? Aqui também, se vocês quiserem, vocês podem escrever a reação diretamente do jeito que ela é, ó. NH4Cl aquoso mais NaOH. Aqui não precisa balancear, formando NaCl mais amônia, que é o gás, mais água. Pronto. Tá aqui, tá? Podemos escrever das duas formas, ou indicando o hidróxido de amônio e transformando ele em NH3 e água, ou já escrevendo diretamente o odor amoniacal, tá bom? Odor amoniacal. Tudo bem? Beleza? Essa, se eu dissesse para vocês assim, olha, escolhe uma para saber, é a primeira, tá? De todas que eu escrevi de liberação de gás, a primeira é a que você tem que saber, tá bom? Beleza? Podem tirar print. Maravilha. Agora, gente, para encerrar, eu quero apresentar para vocês uma tabela. O título da tabela é Não Me Xinguem, tá bom? Esse é o título da tabela. Não me xinguem. Deus está vendo aí, hein? Tá aqui. Essa é a tabelinha. Essa tabela mostra quem é forte, quem é fraco. Quem é forte e quem é fraco. Título da tabela: Não me xinguem. Escreveram assim, ó, aqui no chat, ó. Vou reproduzir o que escreveram. Aqui, ó. Sabe o que significa essas três pontinhos aqui? Puta que pariu. Puta que pariu. Isso que significa os três pontinhos. Mas calma. Por que calma? Se você sentar para fazer esses exercícios, e eu aconselho que você faça isso em algum momento, em uma hora você vai perceber que os casos que aparecem são sempre os mesmos. Essa tabela ela foi tirada de um livro, tá? Então ela é uma tabela bem completa. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas nessa tabela. Coisas que aparecem com frequência. Vocês perceberam nos exemplos que eu quase sempre repeti as mesmas substâncias? Isso não foi preguiça não, tá, gente? É porque eu sei que essas substâncias vão aparecer nos exercícios. Então, a parte ruim é que a tabela é muito grande. E, ó, essa tabela não está nem pela metade, tá? Ela já está resumida. Então, nós vamos pegar uma tabela resumida e resumir mais. O que que eu quero que vocês percebam na tabela? Vamos olhar para ela juntos aqui, ó. Que daí a gente vai falando aqui, ó. Você tem alguns sais que são quase sempre solúveis. Ou coisas que são quase sempre solúveis. O que que isso quer dizer? São coisas que não vão precipitar na água. Quem que eu gostaria de citar como coisas que vão aparecer recorrentemente? Nitratos são todos solúveis. Então, nunca um nitrato vai precipitar na água. Nunca. Nitrato de sódio não precipita, nitrato de cálcio, nitrato de lítio, nitrato de ferro, nitrato de bosta, do que for, não precipita. Outro sal que aparece muito é cloreto.
Cloreto quase nunca precipita, exceto quem? Cloreto de prata, que eu citei num dos exemplos, cloreto de chumbo, que eu também citei, e o cloreto de mercúrio eu nem vou colocar porque nem aparece muito. Brometos têm o mesmo comportamento de cloreto. Então, percebam que além de tudo, né, assim, além de tudo, essa tabela não tem muita lógica. Já os iodetos têm outros. Ó, iodetos quase nunca precipitam. Então, como é que eu guardei isso na época que eu estudava? Eu guardei assim, ó, cloreto, brometo, iodeto, solúveis, menos prata, chumbo, mercúrio. Tá aqui, tá? Então, cloretos raramente precipitam, brometos raramente precipitam. E aí é claro, né, que o vestibular vai nas porcarias das exceções, tá? Então, ó, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Ó, aqui, ó. Como é que eu sabia que essa porcaria precipitava? Porque eu decorei. E é decorar mesmo, tá? É decorar. E por isso que eu insisto. Como é que você vai decorar isso? Fazendo exercício. Nem sonhe em ficar lendo essa lista, tipo, é besteira. Eu vou colocar ela aqui pra vocês, porque até é interessante que vocês tenham ela do lado quando você for eventualmente estudar esse assunto. Puta, eu vou estudar a reação de dupla troca. Pega a tabela e põe do lado. E vai consultando ela, tá? Em uma hora de exercício, você vai perceber que você já decorou o que era para decorar. Outro que aparece muito, sulfatos. Sulfatos quase nunca precipitam, exceto quem? Cálcio, bário e estrôncio. Os mais famosos são o cálcio e o bário. Eu não vou nem. Não, eu vou apagar o estrôncio, vai. Então, ó, cuidado com esses sais aqui, ó. Eles precipitam, tá? Precipitam, ok? Tá. Sal de metal alcalino. O que é sal de metal alcalino? Família 1A. Sal de amônio, também, sal que tem NH4, todos solúveis. Nunca precipitam. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Peraí. Ops. Ah, aqui, peraí. Nunca precipitam. E aqui também, ó. Nunca precipitam. Tá? Por outro lado, você tem composto que quase sempre precipita. Ó a desgraceira. Ó. Quase sempre precipita. Sulfetos, menos família 1A, 2A e amônio. Então, por exemplo, sulfeto de sódio não precipita. Sulfeto de prata precipita. Sulfeto de cálcio não precipita. Sulfeto de ferro precipita. Tá? Bases. Bases. Lembra que a gente falou das bases? Bases. Bases quase todas precipitam, exceto quem? Família 1A, 2A e amônio. E na 2A ainda tem base que precipita. Por exemplo, o hidróxido de magnésio precipita. Ela é uma base forte, tá? Ela é uma base fraca, perdão. Tá? Mas geralmente é um A e amônio, os que mais aparecem. Carbonatos. Quase sempre precipitam. Quase sempre precipitam. Exceto quem? Família 1A,
e amônio. Então, por exemplo, sal de família 1A nunca precipita, nenhum deles. Qualquer coisa que tenha sódio, qualquer coisa que tenha potássio, qualquer coisa que tenha lítio, não precipita, tá? Fosfato, quase todos precipitam. Fosfato de alumínio precipita, fosfato de ferro precipita, fosfato de cobre precipita. Quem não precipita de novo? 1A e amônio, tá? Isso é a tabela que vai te dizer quem precipita, quem não. Qual que é a boa notícia? Quando aparece esse tipo de questão, o próprio vestibular dá essas tabelas, tá? Sabe quem que gosta muito de fazer isso? Unicamp e Vunesp. A Vunesp quase todo ano põe uma questão de dupla troca na primeira fase dela, né? E coloca a tabela. Então ele coloca pedaços da tabela, pedaços. Inclusive, na lista de exercícios de casa, tem um exercício assim. Ele coloca umas tabelas, tá? E na tabela ele faz essa distinção. Olha, quem precipita, quem não precipita, tá? Beleza? Então, o conselho que eu dou para vocês é: use a tabela consultando ela. Ah, formou um sal aqui. Puta, preciso saber se precipita ou não. Vai lá e olha na tabela, tá bom? Beleza? O que eu não grifei é menos importante. Se bem que eu grifei quase tudo, né, também. O professor grifou quase toda a tabela e falava que eu não grifei é importante, não é importante. Tá bom? Beleza. Criançada, é isso. Eu vou parar por aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não tenha tido clareza.